Fala, rapaziada do MMA. Agora aqui para fazer aquele review da UFC 325, card que acabou logo agora, tem cerca de 30 minutos que acabou, e Alexander Volkanovski reteve seu cinturão em uma defesa contra Diego Lopes. Fica aí que logo após a vinheta eu vou mostrar para você o que você perdeu nas lutas do UFC 325. Fala, rapaziada do MMA. Então, no card do UFC 325 nós tivemos a presença também de três lutas válidas pelo Road to UFC. Road to UFC, para quem não sabe, eu fiz um vídeo explicando e dando meus palpites para esse Road to UFC. Mas aqui eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu em cada luta para vocês se entenderem, para vocês lembrarem, aqueles que não viram por ter sido as primeiras lutas do card, eu vou dar uma passadinha para vocês. Começando com a primeira luta da noite, a final da categoria peso galo, que foi Sulan Hanbo versus Lawrence Louis. Foi uma luta assim, um cara chinês de 20 anos contra um neozelandês de 29. Uma luta que eu não gostei, completamente ruim. Primeiro round, muita agressividade do Sulan Hanbo, que é o chinês, de 20 anos, e uma tentativa de jogo de grade do Lawrence Louis. Esse jogo de grade que ele conseguiu fazer durante o segundo e terceiro round, algo que é, assim, me impressionou muito ele ter sido o vencedor, né? Bom, já adiantando, o vencedor foi o Lawrence Louis. Peço perdão, já vou, antes de tudo, vou fazer um disclaimer aqui, né? Pode ser que eu não lembre de algum nome de algum lutador na hora, porque eu tô sem o telefone de apoio que eu uso, que é o telefone da minha irmã. Eu não achei ele aqui, e aí eu não tô usando de apoio. Então, se eu não lembrar o nome, eu peço perdão. E outra coisa, esse vídeo não vai ter edição além da vinheta. É, Só vai ter a vinheta e eu não vou conseguir botar foto dos lutadores, enfim, porque isso me demanda um tempo absurdo e eu quero que esse vídeo saia o mais rápido possível. Beleza? Partindo então, voltando, né, para nossa luta aí do Lawrence Louis versus Sulan Rambo, que foi uma luta, cara, que é bem chata para abrir o card aí, passividade total de ambos os lados. Primeiro round, o Sulan Rambo ele tentou nocautear, ele tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. E a partir do segundo e terceiro, ele ficou só na grade, preso pelo Lawrence Louis. No final, foi uma decisão dividida, onde o Lawrence Louis saiu aí como contratado do UFC, o novo contratado do UFC. E eu já vou deixar meu palpite aqui, minha opinião, que o Lawrence Louis ele vai ser demitido do UFC 0/3, vai fazer 3 lutas, vai perder as 3, porque eu não vi nada de demais, não vi nada de especial e que com certeza ele não tem nível de UFC, beleza? Partindo para a nossa segunda luta da noite do Road to UFC, que foi Sebastian Zalai versus, eu não vou me lembrar o primeiro nome, mas versus o japonês Nakamura. Essa foi uma luta bem divertida, onde o Sebastian Zalai, que é um cara do kickboxing, ganhou os dois primeiros rounds, ele fez claramente 2 de 10 a 9 nas pontuações, mas como MMA é um esporte muito bom, muito bacana, no terceiro round ainda tem como o cara ganhar. E foi assim que aconteceu. O japonês deu uma joelhada e conseguiu derrubar o cara no ground and pound. Sobrou para a vitória do japonês, que depois de tomar 2 rounds, conseguiu fazer a vitória numa virada impressionante no terceiro round. Falando um pouco sobre essa luta, acho que os dois, diferente da primeira luta, acho que os dois têm nível sim para estar no UFC, os dois têm nível para estar fazendo uma final de Road to UFC, ou seja, qualquer um dos dois que fossem contratados, na minha visão, seria uma ótima aquisição para o UFC. Infelizmente, como é uma final de um torneio, somente um pode ser contratado, não é igual o Dana White Contender Series, mas é isso. Talvez o Sebastian Zalai até vá para um Contender Series futuramente para tentar entrar. Enfim, foi uma luta bem bacana, ele conseguiu ser bem dominante, mas deu mole aí no terceiro round e acabou sendo nocauteado aí. E o Nakamura é o novo contratado da divisão dos pesos penas, beleza? Partindo para a última luta, o nosso Street Buddha, ou... Como é? Puxa, eu vou... Marfan. Enfim, eu esqueci o nome dele, cara. Marfan, beleza, eu esqueci o primeiro nome. Mas o Marfan lutou contra. Desculpa, como eu falei. Não vou lembrar. Sung Yuk Um. Enfim, acho que é isso. E aí foi uma luta bem maneira, cara. Uma luta de 30-27 pro Omar Fan. É isso? Omar Fan. Eu acho que é isso. E aí ele conseguiu ganhar os 3 rounds aí, foi uma luta bem legal na divisão peso leve.
é outra luta que ambos poderiam ser contratados também, na minha visão. Acho que o adversário sul-coreano vai, talvez, por um contender que deve começar em agosto, a nova temporada de Contender Series, que eu amo assistir Contender Series. Futuramente vou fazer um vídeo só de Contender Series. Alguns lutadores que estão no UFC hoje, que só entraram graças ao Contender Series. Mas esse esquema do Road é diferente, só o vencedor da final é contratado. E nesse caso foi o Omar Fan. Enfim, esqueci o perdão, peço perdão, esqueci realmente o nome dele. Mas o Street Buddha é o apelido dele. É um cara que é muito maneiro de se ver lutar, um cara que tem um estilo que eu gosto de assistir. E é isso. Para não perder muito tempo no Road to UFC, vamos pro nosso card principal aí, nosso card, começando com o card preliminar do UFC 325. Isa versus Gengis Khan ou Philly. Cara, uma luta que eu achei bem roubada, uma das top 10 roubadas aí da história. Talvez eu possa estar exagerando, mas acredito que do ano, que começou com certeza a luta mais roubada até o momento, mas assim, do ano passado eu não consigo lembrar outra que foi tão roubada quanto essa luta, cara. Eu acho que o Isa, ele ganhou essa luta, os juízes, um deu um empate e outros dois deram a vitória do Kenan Philly. E, cara, eu acho absurdo, porque o Kenan Philly, ele começou o primeiro round e realmente ele ganhou. Pode ser que ele tenha ganhado, tem interpretação pro Isa ter ganhado, enfim. Mas ele deu um knockdown, também levou um flashdown, foi um flashdown, né? Ambos os lados, flashdown. E aí, cara, no segundo round ele quase foi nocauteado pelo Isa. E no terceiro round o Isa administrou ali e os juízes ainda assim deram a vitória pro Kenan Philly, né? Que é turco, mas estava atuando pela bandeira da Austrália. E aí a gente sabe quando esses eventos são na casa do adversário, assim, eles acabam favorecendo quem é da casa, enfim. Achei muito roubado, achei que não foi bacana para começar o evento. Achei que, poxa, foi uma decisão completamente horrível. Juiz, poxa, viu. Igual do Lawrence Liu e do Sulan Rambo, a primeira luta do Road to UFC, cara. Eu acho que o Sulan Rambo, ele também não fez nada demais, mas ele foi muito mais agressivo. Quando ele deu o golpe, ele foi mais contundente. Não quis ficar só segurando na grade sem evoluir o jogo. Existem diferenças de jogo de grade, enfim, se você tenta evoluir, se você tenta. O Lawrence Louis não tentou e ainda assim ganhou o contrato. Mesma coisa que aconteceu com Kenan Philly e Isa, beleza? Acho que foi uma decisão errada, mas enfim, não tem muito o que fazer. O Isa perdeu e talvez tenha um futuro melhor do que o próprio Kenan Philly, cara, que é um cara que também não é ruim, é um cara bom, mas enfim, com uma como disse o André Azevedo na transmissão da Paramount Plus, é o sabor. É o sabor vitória. Sabor. Porque não é uma vitória maiúscula, né? É um sabor vitória. Sabor. Porque, assim, não dá para entender, né? Igual o do Lawrence Luke é um sabor contrato. Sabor contratado. Porque, para mim, eu acho que esse cara, entrando na organização da forma que foi, vai amargar derrotas e vai sair rapidamente. Beleza? Partindo para a próxima luta, que foi Jacob Malcolm versus Torres Finney. Peço perdão. Oban Elliott versus Jonathan Mikalev. Foi uma luta bem maneira de se assistir, cara. O Oban Elliott chegou muito agressivo, chegou com raiva do Jonathan Mikalev, porque eles tinham essa luta marcada para setembro. O Mikalev teve que sair por conta de uma lesão, e aí, enfim, ele ficou puto porque foi na semana da luta e tal, e ele queria ter lutado normal, beleza. Chegou com muita raiva, chegou batendo no Mikalev, parecia que ele ia derrubar no primeiro round, parecia que ele ia nocautear no primeiro round. O Mikalev também deu um flashdown no Oban Elliott no primeiro round, beleza, passamos do primeiro round, e aí nada aconteceu, vamos pro segundo. No segundo round, acontece o quê? O Mikalev começa a dominar mais as ações, começa a bater mais, se aproveitou da envergadura que é maior, e aí ele conseguiu manter a dominância no jogo. Já depois disso, o Mikalev ele vai para finalizar e tal, e aí ele finaliza o Oban Elliott, que é um adversário duríssimo, um adversário assim bem bom na categoria meio médio, e avança, cara. O Jonathan Mikalev avança aí numa divisão que tá muito, muito embolada, que é uma divisão que tem Carlos Prates, Islam Makhachev, Kamaru Usman, Michael Morales, Sean Brady. Poderia ficar aqui falando vários nomes, e são nomes, porra, maravilhosos, porque essa é a melhor divisão do UFC no momento, beleza? Jonathan Mikalev ganha do Oban Elliott e avança, podendo pegar até agora alguém que está ali próximo do ranking. Não sei se um ranqueado, mas alguém próximo do ranking, beleza?
Partindo para a próxima luta, que era a que eu falei antes, mas não era, era Torres Finney versus Jacob Malcolm. Eu fiz uma análise aí para quem viu que o Torres Finney, cara, iria ganhar essa luta porque ele é um cara amarrão, ele é um cara que só sabe segurar, tem um jogo de wrestling, um jogo de segurar. E não, cara, ele não, ele entrou nessa luta, acho que com uma lesão, pelo que eu vi, pelo que eu tive de notícia, ele entrou lesionado, ele não tentou fazer wrestling, mas ele é um cara muito duro, mano, ele aguenta muita porrada. O Jacob Malcolm, ele quase nocauteou o Torres Finney várias vezes, mas o Torres Finney aguentou nesse primeiro round aí, graças a Deus, porque minha aposta dependia de passar de 1,5 round e acabou passando. Acabou indo por os 3 rounds, foi uma decisão. E, cara, a decisão fácil, Jacob Malcolm ganhou os 3 rounds sem nenhum problema. E, cara, não tem muito o que falar dessa luta, porque foi uma luta que não teve luta praticamente. O Jacob Malcolm lutou sozinho, o Torres Finney não entrou em ringue praticamente. E é isso. Vou passar para a próxima, que foi Ken Roston versus Cody Brandage. Cara, Cody Brandage, que é um cara que, porra, era muito inconstante. E apesar de ter perdido hoje, cara, entregou uma luta muito difícil. Entregou uma luta que, no padrão Cody Brandage, esse primeiro round do Cody Brandage não teria sido entregue pelo Cody Brandage de rodadas passadas. Outra coisa que rolou. Ele tomou um chute nas regiões dos Países Baixos. E para quem conhece Cody Brandage, cara, sabe que se fosse em outro momento da carreira ele teria pedido para parar a luta, para dar no contest, enfim. E, cara, ele voltou a lutar, ele entregou uma luta muito difícil, foi para cima do Ken Roston, mostrou ser um adversário muito difícil. Mas, assim como o meu palpite, minha previsão aqui para quem viu o vídeo, já previa um Ken Roston favorito, um Ken Roston dominante. Ele se mostrou, ele se aproveitou da envergadura, ele achou o espaço e ele conseguiu derrubar e até que ele conseguiu fazer com que o Corey Brandage fosse nocauteado, né? TKO, um technical knockout, e aí já era. Não sei se tem mais alguma coisa para falar nessa luta. Acho que sim, na verdade, o Ken Roston é um cara que é pra gente ficar de olho aí, é um cara que tá chegando no UFC, ele tem, se eu não me engano, essa é a terceira luta dele no UFC e assim, é um cara pra gente ficar de olho. Ele que perdeu pro Torres Finney, por isso que eu tô falando. O Torres Finney ganhou dele de uma forma que, poxa, eu não esperava que ele fosse entrar na luta contra o Jacob Malcolm dessa forma. Mas beleza. Partindo para a próxima luta, que foi Junior Tafa versus Billy Lecana, cara. Para quem viu o vídeo de preview, fiquei muito feliz, porque aconteceu tudo que eu falei, cara. O Billy Lecana, ele tem um nível de grappling, de jiu-jitsu muito acima do Junior Tafa, e aí ele acabou demonstrando isso. Só que foi uma luta difícil, cara, uma luta difícil, não se engane. Porque no primeiro round, no primeiro minuto do round, assim, o Junior Tafa acertou uma mão, ele que é do kickboxing, né, campeoníssimo de kickboxing, né, e ele acertou uma mão no Billy Lecana, que quase caiu, quase bambeou, saiu catando o cavaco e já catou as pernas do Junior Tafa. E aí conseguiu se manter vivo ali. Bom, fomos pro primeiro round, o primeiro round rolou, muita porrada. O Junior Tafa foi melhor no primeiro round, na minha visão. Ele conseguiu conectar mais golpe, deixou o Elecana meio tonteado assim. Mas fomos para o segundo round e aí o Billy Lecana conseguiu demonstrar mais, conseguiu achar mais a distância, ele chegou mais, conseguiu mostrar mais a distância, derrubou, fez o seu jogo de wrestling, fez seu jogo de jiu-jitsu, pegou as costas, botou os 2 ganchos e aí, meu amigo, se você não tem nível de jiu-jitsu e o cara entrou com um gancho, é muito difícil. Até se você tem nível de jiu-jitsu, já é difícil de você sair de um gancho. 2 pernas enganchadas é mais difícil ainda. E para um cara que tem um nível de jiu-jitsu baixíssimo, que é o caso do Junior Tafa, Billy Lecana levou aí com o Mata-Leão a vitória sobre o Junior Tafa. Cara, tô muito feliz porque eu fiz uma resenha pré-evento e eu tinha certeza que era isso que ia acontecer, que o Billy Lecana ia sobressair no meu grupo de aposta. Eu botei vitória do Billy Lecana em muitas bets, porque eu tinha quase certeza dessa vitória, 99% de certeza. E graças a Deus se consumou o fato da vitória do Billy Lecana. Beleza, rapaziada? Partindo para a primeira luta aí do nosso card principal, Quillian Salkut, que é um cara que eu sou muito fã, um cara que, tipo assim, tá no meus, já falei no primeiro vídeo, tá nos meus tops 3 prospectos, Quillian Salkut, Ateba Gautier, e aí a gente pode vir, o terceiro lugar tem vários que eu poderia botar, Dulatov, Myron Santos, enfim, eu não vou ficar aqui perdendo tempo para falar esse terceiro lugar, porque eu vou gravar um vídeo depois sobre isso. E, enfim. Julian Salkut, que enfrentou Jamie Mularkey, que é um cara que entrou aí faltando cerca de 2, 3 semanas
para a luta, porque o seu antigo adversário, que era o Rong Zhu, teve que sair por conta de uma lesão, e aí, enfim, o William Salkod já era muito favorito, a odd estava muito esmagada, parecia o Marlon Magomedov versus Davidson, não no nível dos atletas, mas a odd, eu digo, estava 1.071, enfim. Cara, foi lá e se consumou, ele foi e finalizou. Foi uma luta de domínio do William Salco, de um cara que está crescendo demais na divisão peso leve, e ele tem tudo para daqui a pouco estar ranqueado. Eu quero ver ele num desafio um pouco maior, quero ver ele pegar alguém um pouco melhor. Ele só pegou até agora caras que são desconhecidos, Jamie Mularkey, Nasrat Hakparast, enfim, ele teve mais outras duas lutas. E é isso. Quero ver ele pegando um cara com um nível um pouco maior, porque eu tenho certeza do potencial dele. Talvez dando um salto igual deu a Teba Gautier, pegando tipo um cara duro, mais velho, tipo um Andrei Puliaev, só que da divisão peso leve. Eu acho que esse cara tinha que ser fora dos rankings, enfim. Mas eu acho que a gente está presenciando aí a história sendo escrita. O William Salkod, não sei se tem potencial para ser campeão, mas eu sei que ele é muito novo e tem potencial para coisas grandes. Vamos ver aí até onde ele pode chegar. É o que eu posso falar dessa luta, porque a luta não teve muita coisa. Ele ganhou rápido e foi dominante. Foi dominante, essa é a palavra. William Salkod, fique de olho, porque é um cara muito bom e quem me conhece sabe que eu sou muito fã desse cara. Enfim, procure aí as lutas dele que você vai gostar de assistir. Próxima luta, Thaleson Teixeira, nosso Chicão. Um abraço pro Chicão aí, a mãe dele. Curtiu o meu post quando eu postei a vitória dele. É... Contra Taito Iwasa, cara. Taito Iwasa que estava há mais de um ano sem lutar, vindo de 5 derrotas. Chegou a sua 6ª derrota consecutiva aí. Mas também só perdendo para caras grandes. Cyril Gane, Volkov, Pavlovich. Enfim, só cara brabo, só cara top. E, mano, o Taito Iwasa teve alguns problemas. Ele teve que lidar com vício. Teve que cortar peso para chegar na divisão peso pesado, que é uma divisão que vai até 120 quilos. Ele pesava 150, 140, e ele teve que cortar esse peso. Passou por, acho que, depressão, se eu não me engano. É um assunto, um tema delicado, não quero falar besteira. Eu acho que ele passou, assim, por esse problema. Voltando aí após 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses a lutar novamente contra um cara que tá aí, é uma aposta da empresa, nosso Chicão. É um brasileiro que, poxa, veio agora de uma derrota contra o Derrick Lewis, mas eu acho que foi um passo muito avançado, foi um passo que a empresa quis dar para ele logo main event de um evento, de um Fight Night, Chicão versus Derrick Lewis. Pode discutir se foi uma parada antecipada da luta contra o Derrick Lewis, enfim. Só sei que o Chicão tem muito potencial, o Chicão é um cara que sabe aproveitar a envergadura, é um cara que consegue ele manter um shape legal, assim, para a altura dele, encher aquele prédio é difícil, né? Vamos ser sinceros, mas o Chicão ele consegue ter um bom jiu-jitsu, o cara faixa preta de jiu-jitsu, ele tem uma boa trocação, ele me preocupa que ele deu uma cansada, ele cansou, ele foi até o terceiro round. No segundo ele já estava cansado, mas demos sorte que o Taito Iwasa cansou pior ou igual, assim, igual ou pior, enfim. Mas é isso, cara. Vamos aproveitar. Boa vitória, decisão unânime aí, 29-28. O terceiro round, ele só segurou, ele só administrou, porque ele tinha ganhado os 2 primeiros e não tinha muito o que fazer. Beleza, rapaziada? Partindo para a próxima luta aí, cara, Maurício Ruff, nosso, por enquanto, Fight Nerd. Eu acho que ele não vai sair. Eu acho que ele é Fight Nerd uma vez, Fight Nerd até morrer. Acho que foi ótima essa experiência dele com o Volk, treinar na Austrália, treinar com a Adesanya, treinar com o Craig Jones. E, cara, eu tô feliz, mano, com essa volta do Ruff, porque é um cara que eu sou fã, um cara que eu gosto bastante. E, assim, demérito nenhum essa derrota pro Beneil Dariush, não, mano. Pro Benoit Saint-Denis. E aí, daqui a pouco eu falo sobre o Benoit Saint-Denis, para vocês entenderem por que essa derrota do Ruff não foi nenhum problema. E outra, eu não gosto disso, não odeio esse tipo de coisa, mano. Mas eles falaram que o Ruff estava doente, não estava nem 50% para aquela luta. E, enfim, eu tenho que acreditar, né? Porque ele tá falando, ele que tava lá. E assim, vou falar de agora, cara. Contra o Fiziev, é um cara que ele veio. É um cara que é um striker muito bom. É um cara que. Um cara do Muay Thai, é um cara, tipo, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Não tenho palavras para descrever o que é Rafael Fiziev, é um cara muito bom, que infelizmente lida com muitas lesões,
lesão no joelho 2 vezes. Enfim, cara, ele passou por alguns problemas, o Ruff também passou por alguns problemas. Perdeu o irmão recentemente, o irmão dele faleceu, acho que no final do ano passado. Problemas que a gente não vê além do octógono que fazem o lutador ter uma vida ainda mais difícil, né? Mas falando dessa luta, cara, o Ruff conseguiu ir muito bem. Na minha visão, ele ganhou o primeiro round, tava ganhando o segundo, e aí sim ele veio com tudo, acertou uma bomba e foi com um ground and pound, um boxe sensacional de Maurício Ruff, um boxe estava liso, o boxe estava entrando fino, e um ground and pound de tipo assim, de almanac, de gibi. Eu quero parabenizar, eu sei que ele não vai ver esse vídeo, mas eu quero parabenizar Maurício Ruff, mano. É, pelo que ele tirou de melhor da derrota, eu acho que derrota nunca é o fim do mundo, cara. Derrota, a sua derrota ele é mais sobre o que você tira dela do que realmente sobre a derrota em si. Eu acho que ele voltou na melhor forma, calando a boca de quem desacreditava, calando a boca de quem queria jogar problema, falando da saída dele de Fighting Nerd, jogando problema na relação dele com o Pablo, com o Jean. Enfim, eu acho que assim, um problema entre ele e o Jean é mais uma questão dele estar treinando com o Volk e o Volk ser da mesma categoria do Jean. Enfim, dá para entender o Jean, dá para entender o Ruff, mas assim, falando dessa luta, o Ruff tá de parabéns, cara. Eu fico muito feliz com essa vitória dele. Porra, impressionante, subindo no ranking aí. Na terça-feira ele deve virar o nono do ranking, ele que era o 14º, se eu não me engano. E, cara, agora talvez pegar um. Poxa, quem no ranking? Eu não consigo imaginar. Ele pediu o Perry Pimblett, se eu não me engano. E eu acho que seria uma luta legal de se fazer. Eu acho que seria uma luta bem animadora de se fazer. De repente, main event de um Fight Night, lutando 5 rounds. Eu acho que a gente tem a brecha de ver essa luta acontecer e seria bem legal mesmo. E assim, eu tô animado com o Ruff, cara. É um cara que é plástico, é um cara que não ficou querendo só dar spinning kick ou fazendo maluquices, acrobacias. Realmente focou no que importava, que era ter o verdinho lá no Sherdog, no Tapology e ter a vitória. E trouxe num show, cara. Conseguiu trazer através de um TKO aí, um ground and pound lindo. E é isso, cara. Muito feliz com a vitória do Ruff. E agora falando sobre Benoit Saint-Denis contra Dan Hooker, cara. E aí essa luta de Benoit Saint-Denis versus Dan Hooker só faz essa derrota que o Ruff teve pro Benoit Saint-Denis não importar quase nada, cara, porque o Benoit Saint-Denis tá num nível que, assim, depois daquela derrota que ele sofreu pro Moicano em Paris, na sua casa, na França, num main event, cara, ele soube tirar o melhor, com certeza o melhor dessa derrota. O Benoit Saint-Denis, depois desse main event em Paris, cara, ele não perdeu mais nenhuma e ganhou todas de via rápida. Ganhou do Ruff, ganhou do Beneil Dariush e agora do Dan Hooker. Se eu não me engano, ele teve mais uma luta antes do Ruff também. Que eu não vou estar me lembrando com quem foi, peço perdão. Mas, cara, 3 ou 4 vitórias em sequência, todas por via rápida. E hoje contra o Dan Hooker, ele tentou encaixar um Katagatame, ele quase conseguiu finalizar no Katagatame. Mas o ground and pound, gente, isso foi um seminário de ground and pound. Tem lutador que chega naquela posição de ground and pound, e infelizmente vou ter que citar, por exemplo, Malhadinho, chegou nesse ground and pound com o Volkov e foi passivo. Foi passivo, não soube o que fazer, estando numa posição de dominância sobre o seu adversário. E, cara, o Benoit Saint-Denis hoje contra o Dan Hooker foi uma apresentação de classe, uma apresentação para mostrar que ele está pronto para desafios maiores. Eu acredito que um próximo passo de um Benoit Saint-Denis talvez possa ser, sim, o mesmo caminho de um Perry Pimblett, enfim, um vencedor de Holloway Charles. Acho que algo nesse topo, a gente pode vislumbrar, assim, algo nesse topo. Acho que nem vale a pena falar sobre Benoit Saint-Denis versus Renato Moicano 2, porque é uma luta que não faz sentido atualmente. O Benoit Saint-Denis alcançou outro nível, mesmo com a derrota pro Renato Moicano. E, cara, eu acho que o Benoit Saint-Denis, ele em breve estará na rota de colisão pelo cinturão. Não sei se interino ou se linear. Eu acho que tem pessoas na frente dele, sim. Por exemplo, o Gate vai enfrentar o Topuria. E eu acho que o vencedor de Charles
e Max estão à frente dele. Arman Tsarukyan, sem dúvida, está à frente dele, mas já falou que talvez desça pro peso pena e assim, são 3, 4 pessoas ali que estão na frente dele, mas não muitos. E aí é um cara pra gente observar. 30 anos, veterano de guerra, já lutou pelo exército francês. E, cara, animado com esse novo Benoit Saint-Denis pós-derrota pro Moicano há 3, 4 rodadas atrás. E animado para ver qual vai ser o próximo passo dele. Talvez ele que seja o adversário do Perry Pimblett e não o Maurício Ruff. Eu acho que ele tem a prioridade se na balança ali vai cair pro lado do Benoit Saint-Denis, rapaziada. Falando agora do nosso main event, cara, eu quero perder um tempo aqui falar do main event. É, primeiro, elogiar o Volkanovski, Alexander Volkanovski, e elogiar o Diego, fizeram uma grande guerra. Mas se eu puder fazer um comentário, eu acho que muita gente vai discordar, muita gente vai concordar. Parece que eu vi um replay da primeira luta, Volk e Diego 1. Se me dissessem, se botassem para eu ver e não me dissessem qual era a luta, eu acharia que foi Volk e Diego 1. Eu acho que foi a mesma tônica da luta. O Diego apresentou alguns problemas pro Volkanovski e o Volkanovski tinha todas as respostas, cara. Assim, o Volkanovski é um cara extra classe, é um cara sensacional, é um gênio na minha visão. O Volkanovski tem, se eu não me engano, 3 derrotas na carreira. 3 ou 4 derrotas na carreira, acho que ele tem. Acho que é isso, são 3 ou 4 derrotas. Ele tem duas derrotas pro. Duas derrotas pro Islam Makhachev e uma pro Topuria. E a outra, se ele tiver, eu não tô me lembrando agora. Mas enfim, acho que no UFC ele tem 3 derrotas e todas são recentes, cara. Duas pro Islam Makhachev, que tá no top mundial, no top da história, e pro Topuria mais recentemente, que também é um cara que, poxa, com 28 anos já olha tudo que ele já conquistou e tudo que ele ainda vai conquistar. Enfim, é um cara surreal, surreal mesmo. E, cara, ganhou 3 vezes de Max Holloway. Não é qualquer um que ganha 3 vezes seguidas. Numa trilogia de Max Holloway. Um cara que ganhou do Yair Rodrigues. É um cara que já ganhou do José Aldo. E olha só, galera, eu vou fazer um vídeo. E aí eu conto com o apoio de vocês para engajarem o vídeo, para vocês assistirem o vídeo depois. E a minha opinião é forte e eu vou exemplificar mais para frente no outro vídeo. Não vou gastar esse tempo para falar sobre isso. Volkanovski é o maior peso-pena da história, ultrapassando o José Aldo. Não se assuste com o que eu tô te falando, vai entender no vídeo que eu vou gravar provavelmente agora direto, e aí eu já vou postar, ou se não for no domingo, eu posto na segunda. Mas é isso, rapaziada. Pra mim ele é um gênio, e eu tava conversando com um amigo após o UFC, e eu acho que o Diego Lopes não apresentou nada de fora da caixa. E contra um cara que é gênio, um cara que, assim, é fora de série, com 37 anos, tem uma vitalidade absurda. Se você não sair de fora da caixa, entregar perguntas básicas, esse cara vai te responder com maior facilidade. Armlock, ele saiu tranquilamente. Guilhotina, ele saiu tranquilamente. Aguentou porrada, tomou um flashdown. Eu acho que, assim, a tônica da luta é Diego Lopes. Faltou um pouco de raiva, eu acho. Acho que aquele Diego Lopes que a gente viu contra o Jean Silva não vai existir mais. Eu acho que aquele personagem criado ali na luta foi algo produzido pelo próprio Jean Silva, que entregou algo pessoal, uma guerra pessoal entre os dois e que não teve esse clima entre Volk e Diego. Eu acho isso respeitoso, eu acho isso bem bacana. Mas eu senti que o Diego respeitou muito o Volkanovski. Foi um 50-45, o Volkanovski ganhou os 5 rounds para um juiz, para os outros 2 juízes ele ganhou 4 e perdeu um. Cara, então não teve brecha pro Diego ganhar essa luta. O Volkanovski é um cara excelente. E para você ganhar de um cara desse, você também tem que ser de outro nível e você tem que ser absurdo em alguma coisa que o Volkanovski não vai saber te responder. Foi nocauteado pelo Ilia Topuria, um boxe de primeira classe, uma primeira linha. Tá nocauteando todo mundo. Nocauteou Charles, Max, Volkanovski, enfim. Foi nocauteado pelo Islam Makhachev e perdeu numa decisão pro Islam Makhachev. Cara, são 2 caras que são extraordinários. Se você não for mais extraordinário que o Volkanovski, você não vai ganhar dele. E eu não vejo ninguém nessa divisão peso-pena ganhando do Volkanovski. Pode mandar Evloev, pode mandar Lerone Murphy, pode mandar Aaron Pico, pode mandar Yair Rodrigues, pode mandar Jean Silva, pode mandar Arnold Allen, pode mandar, poxa,
pode mandar a Marvel, a DC, pode mandar todo mundo. Assim, quem tinha que ganhar dele? Ilia Topuria ganhou. Ele subiu pro peso leve, não se adaptou ao peso, perdeu pro Islam Makhachev, super normal. Cara, é isso, rapaziada. A gente tá presenciando a história, pra mim, o maior peso piano da história, Alexander the Great Volkanovski, mostrando que a idade é só um número, 37 anos. Parabenizar ele e o Diego por fazerem um show de 5 rounds. 5 rounds, 25 minutos de puro show, pura luta boa pra quem é fã de MMA, assim como eu. E, cara, eu quero saber a opinião de vocês. Do que vocês acharam do UFC 325? O que vocês acharam do Road to UFC? O que vocês acharam do card preliminar, do card principal e de Volkanovski se manter como campeão? Digita aí nos comentários. Quero saber também quem você acha que é o próximo passo para Alexander Volkanovski e para Diego Lopes. Eu vou dar meu palpite aqui. Acho que Alexander Volkanovski pega o vencedor de Lerone Murphy versus Movsar Evloev. Já o Diego Lopes deve fazer a revanche contra Yair Pantera Rodrigues. Beleza, rapaziada? Deixe seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para algum amigo que assistiu a 325 com você e que gosta de MMA, assim como eu. Beleza? Tamo junto, valeu e os!